Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar do empate do Botafogo lá nos aflitos com o Náutico, 0 a 0. O Botafogo segue invicto na Série C, 4 pontos, vai terminar mais uma rodada no G8. Vou analisar a partir de agora esta partida, que teve aí um ótimo resultado, né? Já dá para adiantar que o resultado foi ótimo, mas o desempenho, hein? O desempenho deixou a desejar em alguns pontos, vou falar disso, mas antes, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí com outros torcedores aqui do Belo, enfim, dá essa moral que é super importante. Bom, sobre o jogo, tá? Bom, mais uma vez falando que o ponto foi muito bom, tá? Ponto fora de casa contra o Náutico. É interessante, era um Náutico que vinha animado, né, com a estreia do Hélio dos Anjos, né, estreia de novo técnico sempre dá aquele gás novo na equipe. Era um jogo ali perigoso para o Botafogo, de fato, como acabou sendo. Mas o Botafogo conseguiu aí, no final das contas, apesar de ter ficado mais longe da vitória do que o seu adversário, né? Eu acho que não dá para dizer que foi um absurdo empate, porque o Náutico também errou demais. Mas se tivesse que ter um vencedor, eu acho que o Náutico ficou mais próximo disso do que o próprio Botafogo, né? Então o ponto se torna ainda mais valioso pelo contexto do jogo, né? Pelo Botafogo não ter conseguido criar tanto, ter sofrido em vários recortes do jogo defensivamente e mesmo assim trazer um ponto aqui para João Pessoa. É só lembrar que na temporada passada o Botafogo perdeu no Náutico, né? 2 a 0 na Série C, naquele ano que o Botafogo teve a melhor campanha, né, da história de uma primeira fase, mas quando teve que enfrentar o Náutico em Recife, perdeu, né? O Náutico que inclusive nem se classificou para o quadrangular na temporada passada. Bom, o Zago, ele manteve o mesmo time da rodada anterior, né, da vitória contra o Confiança. Pelas opções que ele tinha, realmente não tinha muito o que mudar. Se os jogadores estivessem disponíveis e 100% fisicamente, eu tentaria ali trocar alguma das peças das laterais, né? Lucas Lopes e Evandro, eu já não havia gostado tanto deles na primeira rodada, hoje também não gostei muito. E aí, se o Diego Ferreira ou o Sid Clay, né, estivessem disponíveis, seria a minha opção, né? Ali você, pelo menos um dos dois ali, você dá uma oportunidade. Mas nenhum dos dois estavam sequer no banco, né? Nenhum deles sequer estava no banco nessa partida, então não estavam à disposição. Então, de fato, não tinha muito o que mudar, tá? Então, acho que era basicamente isso. Em relação ao time titular, o Zago não tinha muito o que inventar. O jogo começa com o Náutico pressionando, né? O Náutico ali marcando uma pressão alta, né, na saída de bola do Botafogo, que acabou dificultando o Botafogo conseguir ali ter um pouco de controle do jogo. Mas era aquilo, né? O Náutico ficava com mais volume, mas não conseguia criar tantas chances, né? A melhor chance do Náutico acho que foi num escanteio, né? A jogada ali que teve um chute ali dentro da área que o Michael faz um milagre, né? Que foi a melhor chance do Náutico no primeiro tempo. Surgiu de uma bola parada, salvo engano. Então, apesar do Náutico ter volume, não conseguiu criar tantas jogadas de perigo ali para a meta do Michael. E o Botafogo com dificuldades, né? De sair ali, errava muito a saída de bola, não conseguia ali ser assertivo na sua transição ofensiva, que foi um problema até que aconteceu no basicamente todo o jogo. Mas na parte final do primeiro tempo o Botafogo começou a igualar, né? Assim, o Náutico foi melhor até basicamente metade do primeiro tempo, e aí o Botafogo aos poucos foi igualando e terminou até o primeiro tempo melhor. Se a gente pegar só o recorte do final do primeiro tempo, o Botafogo foi melhor, né? Teve aquele contra-ataque que o Guilherme Santos tocou para o Rodrigo Alves, ele chutou no Muriel, né? Teve uma jogada de escanteio, né, que o Paulo Sérgio quase fazia contra, o Muriel defendeu. Enfim, o Botafogo naquela parte final da etapa inicial foi até o melhor momento do Botafogo em termos ofensivos no jogo, onde ele mais criou perigo para o adversário. E aí no segundo tempo o Náutico voltou melhor. Aí o Náutico até teve o seu melhor recorte no jogo, né? Ali até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, só deu Náutico, né? O Botafogo não conseguia ficar com a bola. O Náutico pressionava, errava bastante, é fato, mas pressionava. Era o time ali que estava em busca do gol, estava martelando, e o Botafogo com muitas dificuldades, né? E mais uma vez, acho que as laterais são
vulneráveis, tá? As duas laterais são vulneráveis defensivamente. E também ali o meio de campo, né? Sobretudo a compactação das linhas do meio com a linha de defesa, eu acho que não tá legal. Eu acho que muitas vezes os zagueiros estão muito expostos. Gostei mais uma vez da partida do Marcelo Augusto e do Renier, mas assim como eu já havia comentado no jogo contra o Confiança, eles em muitos momentos do jogo ficam muito expostos porque a marcação na segunda linha não funciona, né? Ou até a marcação dos laterais, quando o Náutico até explorou muito, né, os lados hoje, e os zagueiros ficam muito ali vulneráveis, tá? Então, eu acho que o Botafogo precisa acertar bem aí o seu balanço defensivo entre linhas e também que os laterais marquem melhor, tá? Até achei que o Evandro hoje foi um pouco melhor do que foi contra o Confiança, mas o Lucas Lopes eu acho que sofreu demais ali, sobretudo com o Luiz Paulo do Náutico. Então, o Botafogo sofreu, né? Assim, poderia ter tomado um gol. Mas até se a gente pegar até comparando o jogo contra o Confiança, o Botafogo até sofreu menos, né? Assim, o Botafogo até, o Michel teve que trabalhar menos hoje do que trabalhou na primeira rodada. Mas foi um jogo que o Botafogo, no segundo tempo eu não gostei, tá? Assim, não gostei, o Botafogo, sobretudo até esses 20 minutos, o Botafogo não conseguia nem ficar com a bola e nem marcar bem. Nenhuma das duas coisas o Botafogo estava conseguindo. Então ficou um time bastante vulnerável. A nossa sorte é que o Náutico também errou bastante, né? O Náutico tinha volume, mas errava demais, errava passe ali no último terço, não conseguia aproveitar. Então, o Botafogo conseguiu ali se salvar. E aí o Botafogo deu uma melhorada com as mudanças, sobretudo as mudanças nos volantes, né? O Izep e o Maduro, que entraram no segundo tempo. O Botafogo conseguiu marcar um pouco melhor. Assim, o problema ali que eu havia citado, ele deu uma amenizada, tá? A partir das mudanças. Eu acho que o Botafogo conseguiu marcar melhor naquele setor. Então acho que as mudanças surtiram efeito. A mudança do Luiz Miguel, eu não gostei, tá? Assim, o Luiz Miguel é um jogador que vinha tendo poucas oportunidades, mas eu acho que não era o jogo para ele ter oportunidade, assim, esse jogo, sabe? Eu acho que era mais fácil o Zago ter tirado o Dourado e ter colocado o Denilson, né? Você trocava um atacante por um centroavante por outro, e aí o que eu teria feito, né? Depois ele botou o Camilo no meio de campo, aí eu teria tirado o Rodrigo Alves, tá? O Rodrigo Alves foi um jogador muito participativo, foi um jogador que fisicamente, em termos de intensidade, se entregou muito ao jogo, mas ele estava errando demais. Ele estava errando demais, então até eu preferia ter mantido o Guilherme Santos e o Gabriel Honório, assim. Eu acho que eram jogadores que, na minha visão, deveriam ter seguido no jogo e o Rodrigo Alves ter saído ali na metade do segundo tempo. Aí você teria o Camilo e o Denilson ali como o centroavante, né? Porque o Dourado realmente ele cansa muito, né? No segundo tempo, ele já não consegue dar o mesmo ritmo, então ele foi substituído, mas eu não deixaria como o Zago deixou, né? Deixou ali primeiro o Guilherme Santos como referência, depois deixou o próprio Rodrigo Alves como referência. Eu não gostei tanto, tá? Dessa escolha. Mas até acho que o Camilo tem entrado e o Silvinho também acho que fez sentido ali pro contexto do jogo. Eu só não gostei muito do Luiz Miguel no Dourado. Eu preferia ter colocado de fato um centroavante ali, até para o Botafogo conseguir ter um pouco mais de volume, enfim, um jogador referência, né? Porque muitas vezes o Botafogo até tentava o contra-ataque, mas errava muito passe, e eu achava que errava muito passe também porque não tinha esse jogador de referência, né? No ataque. Então, às vezes o próprio Rodrigo Alves pegava a bola, mas ele era a referência, né? Mas ele voltava ali para ajudar na marcação e às vezes não tinha ninguém, né? O Luiz Miguel também errou demais, tentava ali dar um lançamento pro ataque, não tinha ninguém ali, não tinha um centroavante do Botafogo, um atacante. Então acho que faltou isso pro Botafogo, sobretudo na parte final do segundo tempo, né? O Náutico deu uma cansada, eu percebi que o Náutico ali dos 30 minutos em diante foi cansando e o Botafogo mais inteiro, com as alterações, foi gostando mais do jogo.
E foi um jogo até que daria, se o Botafogo tivesse aproveitado bem aquele momento final do jogo, ter encaixado um contra-ataque para vencer. Eu acho que não seria nenhum absurdo. O Botafogo ter encaixado ali um contra-ataque com o Náutico ali mais pregado em campo para trazer até 3 pontos. Mas eu acho que faltou muito isso. Faltou mais um atacante de referência para quando você pegar a bola, você já ter alguém para acionar. Eu acho que faltou isso. E faltou também os jogadores serem mais assertivos. Tudo bem, não tinha um centroavante ali para facilitar a vida do cara que pega a bola ali para armar o contra-ataque e já ter alguém para fazer o lançamento, ou a ligação direta. Mas o Rodrigo Alves errou demais, o Luiz Miguel errou demais. O Gabriel Honório foi pouco utilizado, né, ali no segundo tempo, o jogo não passou muito por ele. O Camilo até tentou alguns lances, mas também não conseguiu dar o volume ofensivo que o Botafogo precisava. Mas, enfim, acho que é um jogo que o Botafogo tem que tirar algumas lições. Mais uma vez, em relação à sua defesa, o Botafogo não tomou gol em 2 jogos, tá? Mas eu acho que precisa ser um pouco mais seguro ali. Até acho que, se a gente for comparar até o jogo contra o Confiança, até acho que o Botafogo evoluiu nesse sentido. Sofreu menos, mas ainda dá muita facilidade para o adversário trabalhar entre as suas linhas, trabalhar na frente da sua área. Né, quando o jogo abre também ali pelos lados, o Botafogo tem dificuldade na marcação em muitos momentos. Então acho que precisa o Zago focar nessa questão de deixar o time mais sólido defensivamente. E na transição hoje o Botafogo errou demais. Né? Até quando conseguia roubar a bola, não conseguia encaixar um contra-ataque, não conseguia encaixar uma jogada ali ofensiva, porque o time errou demais. Né? Acho que essa transição hoje não foi bem feita como foi feita no jogo contra o Confiança, onde o Botafogo conseguiu encaixar muitos contra-ataques, conseguiu aproveitar muito bem os espaços do adversário. Hoje o Náutico deu espaço também, só que o Botafogo não conseguiu aproveitar. Mas enfim, ponto importante, tá? Ponto valioso. E agora é partir aí, tem uma semana livre, o próximo jogo só vai ser domingo, né? 7 da noite, salvo engano, contra o ABC no Almeidão. Um jogo que é para vencer, o ABC com um elenco bem limitado, tá, para essa Série C. Até estreou com um ótimo resultado contra o São Bernardo, fora de casa 1-1. Mas o centroavante do ABC é o Danilo Mariotto, né? Um jogador que no elenco do Botafogo seria a terceira opção, no máximo. Então, para você ver que o ABC realmente não está com um elenco assim que chame a atenção. Então o Botafogo é favorito para o confronto. Até acho que dos 3 adversários que o Botafogo pegou nesse início, né, o ABC tende a ser até o que, em termos técnicos, o mais abaixo, mas enfim, né, tem o Evaristo Pisa, que é um técnico ali que conhece o Botafogo, né, conhece vários jogadores que estão hoje aqui no elenco. Isso pode ser uma vantagem lá para o time potiguar, mas o Botafogo em casa contra o ABC é um jogo que não dá para desperdiçar. Tá, tem que vencer esse jogo, apesar de ser o jogo antes do jogo contra o Flamengo, né? Mas, enfim, nada de poupar pensando em Copa do Brasil, tá? Força máxima contra o ABC. E aí você vê quem tá inteiro, quem não tá para pensar na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então é focar na Série C. 4 pontos, bom início, né? Mais uma rodada, o Botafogo terminando no G8. Inclusive, essa vai ser a 40ª rodada, tá? Que o Botafogo termina dentro do G8. Nos últimos 2 anos, né, 23 e 24, o Botafogo passou o turno inteiro dentro do G8 e nesse ano, nas 2 primeiras rodadas, também dentro do G8. Se classificar para o Botafogo não é um problema, né? Realmente o problema é quando chega o quadrangular e o Botafogo já tem mais uma vez um bom início de Série C e eu acho que vai ser a tendência, tá? Acho que o Botafogo vai mais uma vez ficar entre os 8 ali até sem tantas dificuldades. Mas claro, competição começando, o time não pode vacilar nas próximas rodadas. As 2 primeiras partidas com ótimos resultados, né? Com um estilo de jogo ali perigoso para a Série C, né? O Botafogo é um time muito físico, um time muito objetivo, mas é também preciso, em outros momentos da partida, você apresentar um pouco mais de repertório. Eu acho também que não dá para ficar só nesse time que joga no erro do adversário, que joga no contra-ataque. Eu acho que o Zago agora, com um pouco mais de tempo, a gente vai até poder começar a cobrar um pouco mais dele
de repertório aí para o Botafogo ter mais variações, né, dentro do jogo, porque vai precisar, né? Entendo um time que preze ali pelo jogo vertical, pelo jogo de ficar menos com a bola, mas também acho que em determinados momentos, sobretudo quando jogar em casa, vai precisar ser um time ali que proponha mais a partida. E eu acho que esse jogo contra o ABC vai ser meio isso, assim, porque eu acho que o ABC não é o confiança, tá? Que vai partir pro ataque, vai se defender e o Botafogo vai ter mais a bola e vai ter que propor mais a partida, mostrar um bom desempenho também, jogando com times mais fechados. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você achou da atuação do Belo e bom feriado. Valeu e até a próxima.